Diz assim, Paulo diz à igreja de Colossos: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém, irmãos? Que texto fabuloso. Quando nós estamos falando sobre impactar o mundo, nós devemos entender que, como igreja, fomos plantados ou fomos levantados por Deus para isso. Você pode refletir comigo que quando você teve um encontro com Deus, quando você foi regenerado, quando você foi transformado, transformada, Deus não o levou para os céus. Deus deixou você aqui porque nós temos essa grande incumbência, essa é a nossa missão, impactarmos esse mundo. Somos convocados por Deus, então, para causarmos um grande impacto como comunidade de fé. Nós temos as condições, nós temos os princípios do reino de Deus, nós temos o evangelho, então nós podemos impactar esse mundo. Primeiro porque somos comunidade de Deus, comunidade de fé. Então a primeira expressão da igreja somos nós, a igreja reunida aqui. Mas podemos impactar o mundo também porque somos discípulos de Jesus. Você foi transformado, você é um discípulo do mundo. Por isso, você precisa ser desafiado com a sua vida, impactar esse mundo. Agora, a pergunta que nós estamos respondendo aí, inicialmente, na introdução ainda, é por que precisamos impactar o mundo? Você pode concordar comigo, porque vivemos em um mundo adoecido. A cada momento que interagimos com este mundo, seja no ambiente acadêmico deste mundo, seja observando as famílias desse mundo, seja observando os poderes desse mundo, seja observando as guerras desse mundo, seja observando as questões emocionais deste mundo, concluímos que vivemos num mundo adoecido. E o evangelho deve vir de encontro a este mundo adoecido. Há um livro chamado Sociedade do Cansaço, que o autor sul-coreano, que é radicado na Alemanha, mas ele desenvolve um trabalho interessante na Alemanha, que ele, inclusive, escreveu, analisando esse tempo pós-moderno, chamando de sociedade do cansaço, onde existe, nessa sociedade, um excesso de positividade. Ele chama que tudo isso, essa elevação do desempenho, no livro ele vai tratar isso, que as pessoas estão como que ferindo a si mesmas nesse caminho e trazendo um infarto da alma. Estão com grandes problemas emocionais pelo ritmo que estão dando à própria vida. E isso é muito triste. Mas como igreja nós temos uma mensagem que vai de encontro a tudo isso. Por que nós precisamos impactar o mundo? Porque vivemos em um mundo carente também. Carente, desprovido de carinho, de atenção, de cuidado, da verdade de Deus, da vida de Deus, carente de significado. E nós temos as condições. Jesus traz sentido para a vida. Por isso, vivemos nesse mundo carente, mas temos o evangelho que responde. Você pode acompanhar comigo aí, os irmãos estão comigo? Também porque vivemos em terceiro em um mundo perdido. Portanto, carente e perdido, sem Deus. O próprio Paulo não está aí, diz que o mundo está perdido, carece da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Mas mais que isso, Jesus disse, você está vendo aí num dado momento o seu ministério, Mateus 9,36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam o quê? Aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Se você já tem um tempo na fé, não precisa ter muito tempo com Deus para perceber que as pessoas estão sempre buscando algo que faça sentido em suas vidas.
que vem aplacar aquele vazio. Por isso, já Jesus, no tempo dele, já vai olhar e vai dizer, percebendo as multidões perdidas. E hoje nós podemos falar também que as pessoas estão perdidas. E nós temos Deus, temos o Evangelho de Deus. Por isso nós devemos impactar esse mundo, porque nós temos as condições, nós temos o conteúdo, nós temos a mensagem. Amém, irmãos? Paulo escreve uma carta fantástica aos Colossenses. A carta aos Colossenses é chamada uma das cartas da prisão, juntamente com Filipenses, Filemão e aos Efésios. São cartas da prisão. Paulo estava preso quando escreveu essas cartas. É importante lembrar disso. Ele está interessado numa igreja que ele não tinha fundado, mas através de um homem chamado Epáfras, ele preso, tomando ciência do que estava acontecendo na cidade de Colossos, por isso aos Colossenses, Paulo vai escrever uma carta belíssima aos Colossenses para poder fortalecer aquela igreja e proteger aquela igreja daquela situação terrível. Através desse texto, então, nós vamos ver o caminho para impactar o mundo. Então, para causar um impacto no mundo, você precisa primeiro perseverar na presença de Deus. Eu nunca vi ninguém que olhou para trás, que perdeu o foco. Eu nunca constatei alguma coisa importante na vida dessa pessoa ou destas pessoas que fizeram isso. Por isso, uma das palavras-chave do Novo Testamento é perseverar. Porque quem não continua, quem não permanece olhando para Jesus, não pode impactar o mundo. O primeiro versículo que nós lemos, verso 2, diz, está ali, dedique-se à oração, esteja alerta e sejam agradecidos. Então, esse verso 2 contém algumas coisas interessantes. A palavra ali, dediquem-se, ou pode ser perseverai, tem a ideia de aderir, de persistir, de ocupar-se com. Olha que coisa interessante. Então, eu sou um discípulo de Jesus, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você precisa se ocupar, perseverar, se dedicar na presença de Deus, estando alerta e com o coração agradecido. Algumas traduções trazem velando, vigiando. Agora, a Nova Almeida atualizada, como você está vendo aí, ela organiza bem esse versículo 2 para o nosso entendimento. Quando a gente está falando de perseverar para impactar, ela diz assim, continuem a orar, leiam comigo, continuem a orar, vigiando em oração, com ações de graças. Então, essa versão, ela nos esclarece melhor, e traz um entendimento melhor, o que a gente quer trabalhar aqui. Então, o texto fala de dedicação com a ideia de perseverar, estar alerta e ser agradecido. Porque Paulo tem o entendimento de que aquela igreja reconhecesse a grandeza de Deus, se reconhecesse a grandeza de Deus, e tivesse um coração agradecido, teria menos chances de cair naquela heresia, reconhecendo sempre o que Deus estava fazendo. Então, é um tema que aparece nessa carta, e Paulo está dizendo, vamos agradecer a Deus, vamos reconhecer a sua grandeza. Se a gente pudesse resumir o verso 2, nós temos uma exortação paulina aqui, como você pode acompanhar comigo. 3 coisas que a gente pode sintetizar no verso 2. Temos uma exortação, portanto, contra toda a descontinuidade espiritual, nós estamos falando de perseverar, então continuar. Ele está falando, está exortando contra essa descontinuidade, pois a oração exige constância, continuem a orar. É por isso que nós estamos na presença de Deus, seja de forma comunitária, seja individualmente. Essa exortação é contra toda forma de sonolência espiritual, pois é necessário estar vigilante, vigie em oração, orando e vigiando. E terceiro, essa exortação é contra toda forma de ingratidão, porque o coração grato sustenta a vida de oração. Porque, meus irmãos, a gratidão é uma forma de adorar a Deus. Eu reconheço o favor divino. Hoje mesmo nós temos tantos motivos para agradecer a Deus. Tem gente que está num leito, tem gente que está doente agora.
Algumas pessoas morreram ontem e você está aqui respirando e adorando a Deus. Nós temos motivos para agradecê-lo. Perseverar na presença de Deus, então, é o primeiro passo para causarmos um grande impacto no mundo. É a sua história. Quando você olha para trás, você está perseverando. Então, você está deixando um legado abençoador. E Paulo estava incentivando aqueles irmãos ameaçados por heresias a seguirem em frente, orando, vigiando, com o coração grato. Agora, segundo, para causar um grande impacto no mundo, você precisa também buscar novas oportunidades para testemunhar de Cristo. É muito bonito de Paulo. Como uma pessoa que está presa, está comunicando isso àquela igreja, que está livre, os irmãos estão lá andando livremente. Paulo diz no verso 3, ao mesmo tempo, eu quero que vocês orem, permaneçam em gratidão, ao mesmo tempo orem por nós. Quer dizer, ore por mim, não é? Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Eu quero oportunidades, orem. Nós não desenvolvemos a nossa vida espiritual nessa dicotomia que a igreja espiritual é minha empresa, não. Então, se você tem uma empresa, você precisa levar os valores do reino de Deus para lá. Se você está numa sala de aula, dando aula, você vai levar para lá. Na sua casa, criando os seus filhos. Então, isso é vida espiritual autêntica. E Paulo está dizendo o seguinte, eu quero oportunidades, ore por mim. É muito bonito isso. Ele está encarcerado e preocupado com isso. Ele fala isso aos Efésios também. Outra carta da prisão, ele diz, orem também por mim. Terminando esse capítulo da armadura de Deus, ore também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Olha só, nós temos a responsabilidade da comunicação do Evangelho. Eu já sou pastor há mais de 20 anos, e eu já ouvi muito isso. Talvez você que tem um tempo razoável de fé, tenha ouvido também, as pessoas falam, eu vou trazer fulano na igreja, no nosso culto, para ouvir a palavra de Deus. Não, tudo bem. O ambiente tem que ser um ambiente acolhedor, a gente quer, mais pessoas vindo para ouvir o Evangelho. Mas se você tem a oportunidade, você precisa ser o agente de Deus para essa pessoa. Falar do amor de Deus, compartilhar, até que a pessoa diga, você é uma pessoa diferente, você frequenta algum lugar, alguma igreja, eu quero ir lá. E aí a pessoa vem na sua igreja, em nossa igreja, interessada pelo ambiente que você frequenta, pelo que você está aprendendo. Isso chama a atenção da pessoa, a sua vida, o seu conteúdo, o que você fala. Você está percebendo como é que é o negócio? E Paulo, então, está orando para ter essas oportunidades. Mas ele está pedindo que a igreja ore no momento que ele está preso. Mas mesmo preso, ele quer ter oportunidades para falar do amor de Deus. Amém, irmãos? Então, nós devemos entender 3 verdades a partir disso. Olhe comigo. Primeiro, aqueles que buscam novas oportunidades para testemunhar de Cristo, creem na ação poderosa de Deus, uma ação poderosa de Deus em suas vidas. Porque se você quer novas oportunidades, você está crendo que Deus está agindo através da sua vida. Deus não age só através do pastor, dos líderes da igreja, dos ministros da igreja. Deus age através de cada discípulo. Então, se você quer novas oportunidades, você está crendo. Deus vai agir através da minha vida. Então, você quer impactar. Isso é importante, crer nessa ação poderosa de Deus. Porque a nossa incumbência é falar do amor de Deus. Eu não transformo ninguém. Eu estou ali no projeto falando do amor de Deus, mas eu sei que eu não transformo ninguém. Mas eu sei que o Evangelho transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu tenho uma mensagem que pode mudar e trazer significado para aquela pessoa. E aí eu comunico, aí eu aponto, aí eu falo do amor de Deus. E eu creio na ação poderosa de Deus. Você está crendo na ação poderosa de Deus em sua vida? Segundo, aqueles que buscam novas oportunidades para testemunhar de Cristo, anseiam por vivenciar novas experiências com Deus.
Nós precisamos ter novas experiências com Deus, na evangelização, no relacionamento com Deus, na vida ministerial. Paulo queria isso. Um homem com experiências profundas com Deus, ele está ansiando por viver novas experiências com Deus. Mas não é a experiência do oba-oba, da esquisitice, não. É a experiência com Deus, do comunicar a palavra de Deus, de ver gente transformada por Deus, de ver gente mudada pelo poder de Deus. Ele está crendo nisso, ele está ansiando por novas experiências com Deus, contando testemunhos novos, não aqueles testemunhos velhos. Paulo era alguém que tinha muitos testemunhos, pelo estilo de vida que ele vivia. Eu acho que esse é um desafio para a igreja brasileira, para a nossa denominação. Terceiro, aqueles que buscam novas oportunidades para testemunhar de Cristo também querem ser instrumentos nas mãos de Deus. Não deixe passar a sua vida, não sei, o seu tempo de vida espiritual, a sua idade, mas o legal é isso, nós temos um apóstolo maduro aqui, querendo ser ou continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Isso é muito bonito, meus irmãos. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você precisa responder isso pessoalmente. Eu quero ser, você tem que falar, eu não quero ser um instrumento. Eu quero novas oportunidades, porque eu quero ser um agente de Deus, levando o evangelho que transforma. Porque eu pertenço à comunidade de fé, eu sou um discípulo, fui transformado. Orem para que eu possa manifestá-lo, verso 4, abertamente, como me cumpre fazê-lo, o que Paulo diz. Eu preciso, então, compreender como Deus está agindo. Você vem aqui no domingo pela manhã, você não deve se dispersar. Mas você tem que entender, a partir da sua comunidade, o que Deus está fazendo, onde Deus está trabalhando, como Ele está trabalhando, o que Ele quer fazer com você dentro desse processo da vida da igreja, entender isso. Eu gosto muito do Henry Blackaby, no livro de discipulado, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele diz essa frase, eu gosto muito. Se você quer se juntar a Deus, quem quer ser um instrumento, quer se juntar a Deus. Na obra que Ele está realizando, você precisa saber onde Ele está agindo. Então você vem para a sua comunidade, você precisa perceber onde Deus está agindo aqui. Onde eu posso somar? Onde eu posso ser um instrumento de Deus com meus irmãos? Somar no que Deus está fazendo a partir da minha comunidade de fé. Preciso saber como Deus está trabalhando. Porque Deus está sempre trabalhando, meus irmãos. Amém? Jesus disse certa vez, meu pai trabalha até agora e eu fico só olhando. Falei errado, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque Jesus está ligado no movimento, ele é alguém em missão que deixa a missão para a gente, e ele está sendo instrumento de Deus. Nosso Cristo foi o instrumento enquanto esteve aqui na terra, abençoando gente. Aí eu sou um discípulo, eu não quero ser instrumento, quero vir e sentar e ouvir uma coisa boa, um ambiente agradável. Deus chamou para você, chamou você e transformou você para ser mais que isso. Então, buscar novas oportunidades para testemunhar de Cristo é o segundo passo para causarmos um grande impacto. Guarde isso. Terceiro, para causar um grande impacto no mundo, você precisa agir com prudência diante dos homens. Paulo vai dizer isso também aqui no verso 5. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Ele não está falando com o irmão agora. Tem as recomendações na relação comunitária de nossa fé. O Novo Testamento traz essas recomendações, mas aqui ele diz, sejam sábios no procedimento para os que estão de fora, com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, sejam sábios no procedimento, aqui o termo é como você se comporta, como você anda, e como você deve andar, como você deve se comportar. A ideia aqui é essa, é como você conduz a sua vida com os de fora. A Bíblia é fantástica, ela fala tudo. Deus não quer que nós vivamos uma vida religiosa, mas uma vida como discípulos. Então é por aí. O texto traz aqui uma responsabilidade para cada um de nós, porque nós temos um mundo carente, perdido, como nós falamos, nós temos a mensagem transformadora, então nós interagimos com as pessoas que não têm Deus. Então nós não podemos esperar que as pessoas falem como a gente, tenham a mesma visão que a gente, porque nós temos o Evangelho, fomos transformados, mas ao mesmo tempo nós interagimos com essas pessoas. E como nós interagimos com essas pessoas é a grande questão para nós.
Paulo está dizendo, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios, usando bem cada oportunidade, não é? Aqui a ideia é tirando o melhor proveito de cada oportunidade, aproveitando a oportunidade. Quantas oportunidades Deus nos dá, meus irmãos, na interação com as pessoas que nós convivemos, no nosso trabalho, na vida acadêmica, estudantil, em família. Nós devemos estar atentos, guardando o que Paulo está dizendo aqui, ser sábio no procedimento com os de fora. E a palavra que ele diz aqui, chave, é aproveitar. Aproveitar. Então, você conhece pessoas que aproveitam os momentos para falar mal dos outros, aproveita o momento para ser rancoroso, aproveita o momento para mentir, aproveita momentos da sua vida para reclamar. Paulo está dizendo para aproveitar o momento, para comunicar, para viver a fé autêntica diante das pessoas, para ser sábio. Isso é importante aqui, aproveitando cada oportunidade, para ser um canal de bênção. Quero desafiar você a aproveitar as oportunidades que Deus te dá para ser bênção na vida das pessoas que não estão crendo, que precisam crer. Aonde Deus colocar você na segunda-feira, você precisa aproveitar o seu tempo, bem o seu tempo, como Paulo está dizendo aqui, assim eu posso, você pode, nós podemos impactarmos o mundo, porque nós estamos agindo com prudência, é o terceiro passo para causarmos um grande impacto. Então, se eu estou vivendo a vida de qualquer jeito, sem os parâmetros da palavra de Deus, como é que eu vou impactar o mundo? Eu vou fazer um desserviço ao Evangelho, porque as pessoas vão falar mal do Evangelho, eu vou escandalizar o Evangelho, como infelizmente muitas vezes nós vemos no mundo cristão por aí. Mas nós temos essa responsabilidade, queremos impactar o mundo, precisamos agir, aproveitar o tempo, agir com responsabilidade, falar com responsabilidade e ser sábio. Quarto lugar, meus irmãos, para causar um grande impacto no mundo, você precisa também falar de forma abençoadora. Paulo fala no verso 6, olhe só. O seu falar seja sempre agradável. E ele usa uma linguagem aqui interessante, temperado com sal. Obviamente, nós não temos aqui uma fala literal, né? Então, você vai pegar um monte de sal, botar na sua boca e você vai falar, a coisa não vai dar certo, não é? Mas é interessante, ele fala, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, eu quero impactar o mundo, as pessoas estão me observando. Eu preciso saber o que eu falo e como eu falo. Paulo vai dizer, isso aqui é interessante. O Russell Shedd, pastor, já esteve conosco, fez um trabalho muito bonito aqui, já falecido, teólogo, ele diz sobre essa primeira parte, né, falar agradável, ele diz que é uma linguagem atraente, que provoca nos descrentes uma reação favorável. A pessoa te ouve e olha que coisa interessante. Que fala boa, atrai, não repele, não é? É isso que ele está dizendo aqui. E a expressão depois, com sal, que não é literal, aponta para aquilo que é capaz de dar sabor, porque o sal dá sabor, o sal conserva. Quando não tinha geladeira, antigamente, no mundo antigo, o sal foi muito usado para conservar os alimentos. Então, o sal dá sabor, o sal conserva, o sal desperta apetite. É interessante. E aí, tem gente que gosta de comida com mais sal, com menos sal, não é? Depende da sua pressão, aí você vai ter que cuidar disso aí. Mas ele está falando sobre nosso linguajar, temperado com sal. Você vai dar sabor aos ambientes e às conversas. Nós temos que levar isso para o mundo, porque nós queremos impactar o mundo. Amém, irmãos? Esse é o desafio. Paulo, escrevendo sobre esse assunto aos Efésios, capítulo 4, verso 29, ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha que bonito. É um desafio no mundo incrédulo, num mundo soberbo,
num mundo que se opõe a Deus, onde pessoas têm uma outra mensagem, nós estamos ali inseridos. Nós devemos estar atentos com o que nós falamos, e como nós falamos, porque a nossa palavra precisa ser temperada com sal, vai dar sabor. Nós temos os princípios. As pessoas vão olhar para cada um de nós e vão dizer, que fala diferente, que fala interessante, fale mais sobre isso. Isso é interessante, Paulo está dando aqui o caminho. Então, falar de forma agradável. Agora, não é abrir mão dos princípios do Evangelho. Hoje nós estamos vendo muitos lugares, e até pastores estão abrindo mão dos princípios do Evangelho, para que as pessoas aceitem bem o Evangelho, desça bem de goela abaixo da pessoa ali. Seja bem aceito. Não, porque o Evangelho é confronto contra o pecado, contra a incredulidade, é arrependimento, é contrição, é o único caminho, é como eu quero. Não é abrir mão, que Paulo está dizendo aqui. E também não é evangeliquez, paz do Senhor, meu irmão, paz, graça e paz, e aí, pá. Isso aí, se ficar só nisso aí, não leva a lugar nenhum. Fica até uma esquisitice, uma linguagem estranha. Que negócio é esse aí? A pessoa nem entende. Tem que comunicar o Evangelho direitinho, a pessoa entender. A pessoa não está no convívio do evangeliquez, não é? Esse linguajar que a gente ouve muitas vezes. Então, não é abrir mão dos princípios, não é falar esquisito, mas é falar de forma que desperte as pessoas o interesse pelo Evangelho. E as pessoas vão ter desejo de ouvir mais. Fale mais do Evangelho. Eu quero saber sobre isso. Isso me interessou. Amém, irmãos? Então, falar de forma abençoadora é o quarto passo para causarmos um grande impacto no mundo. Nós somos discípulos de Jesus, voltando à nossa introdução. Nós somos comunidade de Deus. Então, nos reunimos e tudo que fazemos é para alcançar outras pessoas. Não vivemos para nós mesmos. Nós temos pessoas para alcançar aqui e ali. E somos discípulos em nossa individualidade, somos pessoas com características próprias, mas com capacitações espirituais, naturais, e Deus quer usar. Então, nós sofremos uma intervenção espiritual, transformadora, e nós vamos falar isso para as pessoas. Nós temos também a melhor notícia para as pessoas. Por isso nós queremos impactar o mundo. Nós temos a melhor notícia. E nesse mundo adoecido, que nós falamos, carente, desprovido de sentido, de afeto, de direção, de paz, nesse mundo perdido, sem discernimento, nós temos o Evangelho para oferecer. E, sobretudo, como discípulos, meus irmãos, nós somos comissionados por Cristo. Depois da ressurreição, não tem aí, João 20, 21, Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, nós somos convocados. Jesus cumpriu a sua missão, e nós temos a nossa missão para cumprir. E é através do Evangelho genuíno que nós vamos impactar esse mundo. Então, para você guardar como está aí, para impactar o mundo, você precisa perseverar na presença de Deus. Então, vamos continuar, vamos seguir. Se você encontrar alguém desanimado, encoraje essa pessoa e não se contamine por esse desânimo. Vamos seguir, vamos continuar falando de Deus, vamos continuar sendo membros da igreja de Deus, vamos amar a igreja de Deus, vamos vestir, vamos estar na presença de Deus. Para causar impacto também, você precisa buscar novas oportunidades para o testemunho. Nós não testemunhamos aqui. É sal no sal, é sal fora do saleiro, não é? Então vamos buscar novas oportunidades. Terceiro, vamos agir com prudência diante dos homens, dos pecadores. Eles não têm o Evangelho, eles não conhecem a verdade. Mas se nós conhecemos, nós podemos falar com prudência com eles e falar de forma abençoadora. Então vamos aceitar esse desafio nessa manhã, meus irmãos, como servos de Deus, como comunidade de Deus. Vamos impactar a nossa cidade, o nosso mundo, a nossa casa. Amém? Que Deus nos abençoe.